Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu estava ali agora no meu tempo devocional com Deus, meu tempo de leitura da palavra, meu tempo de oração, meu tempo com Deus. E eu estou lendo Romanos, uma palavra falou muito forte no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Na verdade eu estou num propósito de ler Romanos, né? E tá, em resumo, eu li essa palavra e eu queria compartilhar com vocês hoje, nessa manhã. A Bíblia diz assim em Romanos, capítulo de número 4, verso de número 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Parece ser, né? Parece não ter muita ligação isso. Ele creu contra a esperança, mas em esperança ele creu. Tornando assim pai de muitas nações. Então, porque ele creu em esperança, ele se tornou pai de muitas nações, né? Como foi dito a seu respeito, assim será a tua descendência, porque Abraão recebeu uma promessa de que ele seria pai de muitas nações, né? E eu estou ressaltando esses pontos que são pontos importantes. Então Abraão creu contra a esperança, né? E porque ele creu contra a esperança, mas creu em esperança, né? Ele se tornou pai de muitas nações porque Deus havia feito uma promessa para Abraão. E sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Então veja bem, como que Abraão creu contra a esperança? O texto, na sequência, ele diz, sem enfraquecer na fé, reconheceu o tempo em que ele estava vivendo, as limitações que ele tinha, mas ele não deixou que a vida dele parasse naquelas limitações, porque ele entendia que ele tinha recebido uma promessa de Deus e que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida, mas tem promessa. E você tem no teu coração desejo de fazer algo em Deus, né? Mas as coisas hoje não te dão esperança, embora você tenha que continuar crendo, né? E por que a gente usa a palavra esperança? Esperança vem de esperar aquilo que ainda não chegou, mas nós sabemos que em Deus já está feito. Então eu tenho que continuar crendo naquele que fez a promessa, independente das situações. O texto diz assim, reconheceu, né? Que o seu corpo já estava amortecido. Veja bem, Abraão já estava chegando à casa dos 100 anos, Sara já estava com seus 90 anos, então eles não tinham mais, pela condição natural do homem, ter filhos. Né? Concorda comigo? A Sara já tinha até os costumes das mulheres, ou seja, Sara já tinha entrado na menopausa. Então, olhando para o natural, isso era impossível, né? Não, de forma alguma aconteceria, de forma alguma ele seria pai de muitas nações, né? Por quê? Porque Sara já não tinha mais filhos. Mas observa, quem que fez a promessa? Foi Deus que fez a promessa. Então Abraão pensou consigo o seguinte, peraí, tudo bem que eu não tenho condições mais, já sou velho, minha esposa também já tem idade avançada, bom, então nós não temos mais jeito, mas contudo, se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Observa, esse é um ponto muito importante que nós precisamos pegar ele, e crer nele, tomar posse dele. Não independe do momento em que nós estamos passando, é a promessa. Nós temos que nos firmar naquele que fez a promessa, né? Porque se ele fez a promessa, ele é poderoso para cumprir, né? Perdão. Tem um texto da Bíblia que ele diz assim, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Então, é nesse momento que nós temos que nos apegar, queridos, com fé em Deus. Porque é fácil crer nas coisas todas estão dando certo, não é verdade? Mas na verdade a nossa fé ela só é provada quando as coisas estão indo contrárias àquilo que nós temos recebido de Deus, mas continuamos crendo naquilo que Deus fez a promessa, né? Crendo naquele que fez a promessa. E aí diz na continuidade do texto assim, mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, né?
Então Abraão não deixou que aquelas circunstâncias roubassem o melhor de Deus para ele. Abraão continuou crendo que Deus era fiel para cumprir. E é isso que eu e você, nós temos que crer, irmãos. Nós temos que crer em Deus, que Ele é fiel para cumprir, independente da circunstância, independente de coronavírus, independente de governo, independente... mas nós vivemos nesse mundo, e nesse mundo tem circunstâncias sim, e Jesus Cristo não falou que não teria. Pelo contrário, Ele falou, olha, tenho dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas no mundo... Então, nós temos que nos apegar em Deus, se apegar com Deus nesse momento, né? Principalmente nesse momento, em todos os momentos, mas esse é o momento onde a nossa fé é provada, a nossa fé ela é realmente colocada em xeque. Peraí, é fácil eu crer quando tudo está dando certo, mas e agora? O que vai ser do meu amanhã? Ei, o amanhã, né, trará os seus cuidados, cada dia o seu mal, não é verdade? Então vamos viver o hoje, mas viver o hoje com fé no amanhã. Porque o texto diz assim, eu acabei de citar, né? Ele creu contra a esperança, em esperança. Ele creu contra a esperança. A coisa natural não vai dar, mas eu creio que vai chegar, eu creio que vai acontecer na minha vida, eu creio que eu vou dar a volta por cima, não por mim, mas por aquele que prometeu, porque ele é fiel. Eu posso ser falho, eu posso fraquejar na fé, mas contudo aquele que me fez a promessa, ele não fraqueja, não é verdade? E aí diz aqui na continuidade do texto, estando plenamente convencido de que ele é poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha, Abraão estava completamente, né? O texto usa a palavra que eu estou lendo na NVI, ele plenamente, pleno, cheio, completo, plenamente convencido, full, né? De que ele era poderoso para cumprir. Ele está falando de Deus, que Deus é poderoso para cumprir. Irmãos, nesses dias nós não podemos em nenhum dia, mas principalmente nesse tempo, permitir que as circunstâncias nos roubem a esperança, que a circunstância nos roube a fé. Quem sabe uma hora eu ministro uma palavra aqui sobre a diferença entre fé e esperança. As duas caminham muito junto, mas são coisas diferentes, né? Mas o texto diz, estando plenamente convencido de que ele é poderoso, que Deus é poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Em consequência disso, né, o texto continua, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Amém? E a palavra lhe foi creditada não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Que tremendo isso, né? O texto Paulo diz, olha, isso foi deixado para nós, para nos servir como exemplo, né? Para nós aprendermos com essa situação, para nós nos apegarmos em Deus, que Ele é fiel para cumprir, não é verdade? A nós, os que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. Amém? Então, continue crendo, querido. Continue crendo. Os apóstolos chegaram para o Senhor e falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Né? Pastor, mas o texto lá está falando de amor. Sim, mas peça para Deus aumentar a sua fé nessa caminhada, na palavra. Né? A palavra fala de uma mulher que foi falar com um juiz iníquo e de tanto ela falar com o juiz iníquo, claro que Deus não é um juiz iníquo, Ele é um juiz perfeito, né? Justo. Mas o texto nos dá base para crer, e esse é o propósito do texto, eu creio, que nós devemos persistir em oração, crendo, pedindo, né? Aleluia. E para somar com essa palavra, eu quero cantar um louvor do André Valadão, do pastor André Valadão, que fala muito sobre isso, diz assim, ó. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há
posso alcançar. Pela fé posso viver, aleluia. Pela fé, cante comigo assim, ó. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Não há muralha, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz. Esse louvor ele fala que pela fé eu posso clamar, pela fé eu posso enxergar, pela fé eu posso tocar. A Bíblia diz, esse texto, esse louvor, ele diz que pela fé eu posso mudar as circunstâncias, mudar até eu mesmo, né? Eu me transformar. Pela fé eu posso alcançar, pela fé eu posso viver. Não há muralhas, né, que ficarão de pé. A Bíblia diz: toda arma preparada contra ti, contra nós, não prosperará. Né? Nós temos que crer nisso. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu queria deixar nessa manhã para você, para nós, uma palavra que falou muito ao meu coração nessa manhã. Né? Vamos continuar crendo naquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir. Pai querido, eu te dou graças por esta manhã, te dou graças por este dia, por esta semana abençoada que o Senhor já preparou para nós. Eu tenho certeza disso. O dia de hoje, ó Deus, que para nós é novo, eu sei que para o Senhor já está completo, tudo feito. Que nós caminhemos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade nesse dia, que nós não desviemos, ó Pai amado, dos Teus propósitos. Meu Deus, nos dá um coração perdoador, para que nós venhamos a perdoar todos aqueles que nos ofenderem, todos aqueles que se levantarem contra nós. E nós desde já perdoamos, papai, e declaramos o perdão para todos aqueles que se levantaram contra nós e que se levantarem contra nós. Pai querido, nos livra das tentações, nos livra do mal, papai querido, nos dá o alimento desse dia de hoje. O Senhor é bom e a tua misericórdia, Deus, dura para sempre, assim nós cremos. Meu Deus, que a tua bênção, a tua paz e o teu amor seja com cada um de nós. E que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, hoje e sempre. A igreja diz amém. Amém. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana. Depois você compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Amém? Deus abençoe.